Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre o dom de ser sensitivo. Antes de começar, gostaria de pedir que vocês pausem o vídeo agora, curtam o vídeo, quem não se inscreveu no canal, aproveite e já se inscreva. 1, 2, 3, já. Já fizeram? Já curtiram? Quem não se inscreveu, muito obrigado. Não esqueça de, quando acabar o vídeo, compartilhá-lo. Quem quiser comentar algo, fique à vontade, tá bom? Agora vamos fazer uma oração para começar. Querido Deus amado, que o Espírito Santo me tome neste momento, que fala através de minha boca, que eu seja só um instrumento, que o Senhor é quem fale, e que tantas pessoas que estão me ouvindo quanto eu tenham nossa mente, nosso coração aberto, para querermos a verdade e possamos aprender, absorver e pôr em prática nossas vidas que queremos aprender. Que assim seja, queridos irmãos. Eu oro, agradeço e glorifico. Meu Deus amado, esteja conosco, que os três maiores pessoas do mundo estejam com a gente neste momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, vocês já devem ter ouvido falar daquela mulher sensitiva, Márcia sensitiva, já devem ter ouvido falar também de outras pessoas que dizem ter um dom da sensibilidade, de sentir a presença de alguma coisa. Vocês acreditam que as pessoas realmente têm um dom? Ou isso é invenção de Satanás, é uma coisa que não é verdade? O que é que vocês acham sobre isso? Deixe nos comentários se quiser deixar algo sobre esse pensamento. Mas, queridos irmãos, esse dom existe realmente. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa sensitiva. Mas eu não sou igual a essas pessoas, como a Márcia sensitiva, por exemplo, que acredita em sentir a presença de espíritos, um monte de coisa, né? Que nem um cara foi junto com o João Luiz no hospital antigo abandonado, né? Que falou que tá sentindo energia, não sei do que, a presença, não sei do que lá. Não, não é isso, né? O que a gente sente é energia ruim provocada pela existência de demônios, né? De pessoas que estão em trevas, né? Também. Então, eu posso dizer que eu sou, porque eu já tive experiência com isso e eu sinto, né? Graças a Deus eu nunca vi nenhum demônio transfigurado em espíritos, entendeu? De gente que já morreu, porque eu não quero ver isso, eu abomino isso. Agora, esse dom que eu tenho de sentir a presença do demônio, né, que eu falo assim, em pessoas, né, a energia ruim de certas pessoas, isso eu gosto de ter. É ruim naquele momento, mas serve para você se distanciar de pessoas que estão muito mergulhadas em trevas, sabe? Então, a minha família, ela foi sempre metida com o espiritismo. Toda a família, né? Os meus tios, todos eles tiveram em algum momento metidos com o espiritismo. Meu pai foi o único que não foi metido profundamente nisso, mas ele chegou aí, num canto, junto, né, com um irmão que pediu para que ele acompanhasse lá para a cura, não sei de quem, não sei o que. Ele foi, mas ele nunca foi partidário disso, não? Mas eu sou descendente de africano, minha bisavó era africana. Então, né, embora eu não pareça descendente de africano, mas sou. Minha bisavó era africana, minha avó era verdade. Então, minha avó, ela teve uma experiência paranormal com o demônio, né? Uma experiência verdadeira. Né? Ela começou a pular na cama, não parava de pular, não parava, terminava de pular na cama e não parava de jeito nenhum. Aí chamaram um cara espírita, que era, na época, era cunhado do meu pai, né? Era marido da irmã da ex-mulher do meu pai. E ele foi lá, falou algumas coisas, ela parou de pular. E ele alegou que ela estava sendo perturbada pelo espírito da mãe dela, que faleceu meio louca, lá em São Vicente. Ela sumiu quando descobriu que ela tinha morrido lá em São Vicente, meio xarope, né? Mas era o espírito da mãe dela que estava perturbando ela? Claro que não. O que perturbava ela era um demônio que se transfigurou na forma física da mãe dela para enganar aquele cara espírita, né? Mas ele estava perturbando a minha avó. Minha tia, meu outro tio,
eles chegaram a ser incorporados por demônios, né? Tinha uma pombagira mesmo. Chegou, ela ficava fora de si a ponto de dar em cima do meu pai, né? Eu não lembro direito da mulher dela incorporada, né? Porque eu era muito pequeno. Mas com certeza eu devo ter sentido alguma coisa ruim de ficar perto dela, né? Então, meus irmãos, eu não, mas já, por exemplo, a minha prima, filha do meu tio aqui, que mexeu com essas coisas, que eu saiba, ele nunca incorporou. Mas ele via coisas acontecer, antes de acontecer. E ela também via. Mas ela abominou isso da vida dela. E ela não vê mais nada disso. Ela abominou. Como eu também abomino ver qualquer coisa que demônio, não quero ver, né? Mas esse dom da sensibilidade eu gosto de ter porque eu me distancio das pessoas que estão com energia ruim, né? Eu estava ontem no culto online, né? Que eu faço de domingo, né? Eu participo de domingo. E nesse curso online, uma das irmãs estava falando que ela foi num casamento, né? E ela, no casamento tinha muita dança, bebida alcoólica, muita coisa, e ela começou a se sentir mal lá dentro. Mal, mal, mal. Que ela pegou e ficou até quando ela aguentou, e quando ela falou que ela estava indo embora, foi embora. No dia seguinte ela estava diferente do que ela costumava ser. Ela sempre levantava disposta a orar, a fazer uma oração junto com um grupo de mães que ela participa, a estudar a Bíblia. E aquele dia ela estava sem vontade de nada, né? E ela sentiu aquele desejo de sair correndo de lá. Ela estava indo na academia e as músicas da academia começaram a perturbar ela da maneira que teve um dia que ela chegou na porta, já viu aquela música, ela não suportou, foi embora e não voltou nunca mais para academia. Então, ela tem uma sensibilidade para certas coisas. Essa sensibilidade eu não tenho. Eu tenho uma sensibilidade para sentir a energia ruim das pessoas. Música não. Eu ouço músicas de boa, não vejo problema nenhum, né? As músicas mundanas, né? Mas eu não tenho esse problema. Agora, ela já teve. Então, ela falando isso, eu me vi também na situação que aconteceu comigo aqui. A minha cachorra, essa que faleceu, que eu já falei para vocês, ela tinha desaparecido. Ela foi no sítio do vizinho lá embaixo. Já deve ter contado para vocês. Ela esteve lá embaixo, ela ia para lá, ia para outro vizinho, assim, então nós fomos lá para baixo para procurar ela. Nós subimos e o rapaz, que ele era, além de ser homossexual, ele era drogado, bebia, né? Ele estava na casa de baixo, ele tinha um barracão mais em cima, que a casa de baixo era do pai dele. Mas o pai dele tinha vendido por um outro cara que depois devolveu. O pai dele eles estavam vendendo. E ele estava lá naquela casa, fazendo um churrasco e tal. E nós subimos até lá para procurar a cachorra. E, e falamos. Aí não conversando tanto com ele. Minha mãe começou a conversar com ele e eu comecei a sentir aquela energia ruim. Aquela coisa ruim dentro de mim. Aquele desespero para sair dali, querendo ir embora de todo jeito. Eu desesperado para ir embora. Eu falei, minha mãe, vamos, mano, vamos. Ela não tá aqui, vamos, vamos, mano, espera um pouquinho. Eu, vamos, mano, vamos, espera um pouquinho. Vamos, espera. Ela ficava falando, espera um pouquinho, não queria ir. Parecia que ela tinha sido presa ali para aquela energia. E eu, quando a última vez que eu falei, ela não veio, eu larguei ela lá e fui embora. Desci e vim embora pra criança aqui de casa. Viu? Olha, quando eu saí, me deu um alívio daquele sentimento, né? E eu também senti isso quando eu estava na casa de uma pessoa, que eu não vou citar nome, para não, para não arrumar inimizade, para essa pessoa ouvir essa meditação e não entender que era ela. Mas eu estava na casa dela e essa pessoa é usuária de droga e bebida alcoólica também. Ela chegou lá alcoolizada, possivelmente drogada, né? Com os olhos bem vermelhos e tudo mais, e levou outra pessoa. Ela passou, me cumprimentou, me apresentou para a pessoa e foi lá para fora, lá para a área de fora da, a gente tava, da casa que estava, e que ficava pela sala. Eu peguei e saí comecei a sentir aquela coisa ruim também, mesmo que eu senti ali embaixo, mesma coisa. Eu saí daquela energia ruim que eles trouxeram para dentro da casa, entrei no quarto onde meu pai estava dormindo e me tranquei lá dentro. Entendeu com ele. Não consegui mais ficar naquele ambiente. A energia dessa pessoa me fez mal. Você entendeu? Muito mal. Então, eu sinto a energia ruim das pessoas. Eu sinto. Entendeu? Então, eu me imponho como sensitivo a isso.
mas não sensitiva para ver espírita, essas coisas. Agora, se eu fosse uma pessoa espírita, com certeza iam falar que eu era médico, eu poderia, essas coisas. E com certeza eu viria, por quê? Porque eu iria aceitar essa situação e eu viria até pessoas que já morreram. Porém, eu não acredito nisso. Eu abomino isso, então eu não vejo. Entendeu? Eu não vejo, graças a Deus, nunca vi. Aliás, eu já cheguei a ver sim. Eu já cheguei a ver pessoa morta. Já cheguei. Porque quando morreu o namorado da minha tia, eu era criança, eu não lembro. Mas minha mãe conta isso, né? Minha tia tinha um namorado, né? Ela ficou viúva assim que eu nasci. Eu nasci dia 1º de fevereiro, quando foi dia 9, o marido dela morreu, né? E aí, ela ficou viúva. Aí depois, quando eu já devia ter uns 2, 3, 4 anos, ela arranjou esse namorado, né? Que as pessoas chamavam de Tuia. E o Tuia, ele era um cara mulato e ele bebia muito, né? Ele era pedreiro, ele chegou a vir aqui no sítio, fez um fogão ali antigo que a gente tinha ali, que já foi derrubado, que estava caindo já, fez esse novo, e ele, de tanto beber, né, a vida, ele acabou morrendo. E aí, minha mãe fala que eu comecei a ver ele pelos cantos da casa. Fala, mãe, olha o Tui ali, mãe, olha o Tui ali. Então quer dizer que eu via ele. Então, eu tive essa experiência. Eu não lembro, mas eu tive também. Então, eu me considero sim uma pessoa sensitiva. Eu já vi, né? Mas era o Tuia que eu tava vendo? Não era. Eu tava vendo um demônio transfigurado no Tuia. Por quê? Ele queria que eu, que minha mãe, meu pai, que as pessoas continuassem a acreditar. E por que eu vi aquilo? Porque eu estava metido numa família que era do candomblé mesmo, da Umbanda. Minha tia, aliás, a irmã do meu pai, ela é de terreiro até hoje. Infelizmente, ela nunca saiu desse caminho. Mas meus outros tios todos saíram desse caminho, né? Mas ela não. Você entendeu? Então, se eu tivesse entrado para isso, com certeza eu veria também. Eu seria um médico. Porque eu tenho esse cinto. Mas eu abomino isso, eu não quero ver. Eu não preciso ver demônios. Entendeu? Se Deus achar que eu tenho que ver para expulsá-los de alguém, que ele me use para isso. Eu aceito essa missão. Né? Se ele quiser que eu sinta, né, que eu perceba ele lá expulso da pessoa, que me dê esse dom, o Espírito Santo me dê esse dom, eu expulso com o maior prazer. Eu aceito a missão que ele me der. Mas eu, particularmente, não faço questão de ver. Né? Ver como os espíritas, como as coisas que já vendo a coisa, não, isso eu abomino. Né? Uma amiga minha, por exemplo, ela é espírita, ela não é de Umbanda, de Candomblé, ela é espírita. É diferente, né? É errado também, mas é diferente. É menos pior, podemos dizer, falando errado, né? Do que Umbanda e Candomblé, mas ela é espírita. E ela falou pra mim que ela viu na casa onde ela morava, ela viu um caixão no meio da casa, não tinha nada lá. Mas ela viu aquele caixão, e naquele caixão, ela foi olhar no caixão e dentro estava a irmã dela. Né? E ela, alguns dias depois disso, a irmã dela faleceu nos braços dela. Então, ela viu, né? Isso. Ela é espírita, né? Ela acredita nessas coisas, né? E a vizinha dela tava passando mal lá. A vizinha não, era a dona da casa, né? Onde ela morava, proprietária, ela passando mal e ela começou a ouvir alguma coisa batendo na porta da casa dela. Ela ia olhar e não tinha ninguém. Né? E aí ela acredita que era algum ser, um espírito, alguma coisa assim. Eu tava chamando ela para socorrer a dona casa, tava passando mal. Enfim, queridos irmãos, nós podemos sim ver isso, claro. Nós não vimos, Abraão não viu os anjos lá que apareceu para ele, Jesus junto com os dois anjos. Maria não viu anjo, Isaías não viu anjo, Daniel não viu anjo. Se eles viram, por que nós não vimos? Não podemos ver.
tá? E lembrando que Satanás e seus demônios são anjos caídos. Então, se nós podemos ver os anjos do bem, nós podemos ver os anjos demoníacos também, os anjos do mal, né? Nós temos Deus, Jesus Cristo e os anjos celestiais. Nós temos Satanás e os anjos demoniais, né? Demoníacos, que são os demônios, né? Demônios. São os anjos caídos. Então, nós podemos ver sim. Se nós aceitarmos isso, só que eu não quero ver, entendeu? Mas eu sinto a energia ruim quando tem algo ruim em torno daquela pessoa. Eu sinto. Então tem hora que eu vou, e não foi só essas 2 vezes, não teve outros lugares que eu tava, que eu queria sair correndo, na rua. Então eu tô passando num lugar muito ruim, eu começo a sentir aquela coisa ruim. Nossa, esse lugar aqui não é legal, vamos sair daqui rápido, né? Quando o lugar é muito deserto, então eu começo a sentir aquela coisa, sabe? Quando eu começo a andar, e tem às vezes alguns moradores de rua, né? Não todos, mas alguns, vai me dar aquela energia ruim também, entendeu? Então eu me considero sensitivo, mas não sensitivo para o que os espíritas fazem, mas para sentir energia ruim e eu me distanciar dela, entendeu? Eu posso fazer uma oração. Hoje em dia, eu acho que se acontecer de novo, eu vou fazer uma oração naquele lugar para ver se melhora aquela energia. Naquele momento que eu passei por isso, eu não tinha essa experiência de hoje, só eles fazem acho que uns 3 anos já. Eu já evolui muito depois daquilo, né? Na hora você fica naquele desespero e eu somente fugir. Mas existe o dom da pessoa sensitiva? Sim. Então, eu acredito que a Márcia é sensitiva, as pessoas possam sentir essas coisas, eu acredito. Eu não duvido deles. Só que eles estão equivocados na interpretação do que eles estão interpretando. Eles não estão vendo espíritos nem sentindo a presença de espíritos. Eles estão sentindo a presença de uma energia ruim, provocada talvez pela presença de espíritos do mal, de anjos caídos que estão ali perto daquela pessoa, das trevas que tem naquele lugar. Então, por exemplo, naquele hospital que eles entraram, é um lugar onde muita gente sofreu, muita gente morreu ali, né? Teve gente que se matou ali, se jogou do alto lá na coisa. Estava sendo falado na reportagem. Então, é um lugar onde tem muita energia ruim. O hospital é um lugar que tem energias muito difíceis, porque é lugar de sofrimento, entendeu? Ninguém está ali na alegria, lá no sofrimento. Você vê que eu, por exemplo, não consigo ficar no hospital. Porque exatamente por causa disso. Agora, pensando bem, me veio a resposta. Eu não consigo ficar dentro do hospital porque eu passo mal pela energia ruim que tem dentro do hospital. Eu sou sensitivo, eu não consigo ficar dentro do hospital. Aquela energia é ruim para mim. Agora, se eu tiver que ir por causa de mim, é uma coisa. Agora, ir por outra pessoa é difícil para mim. Porque eu tenho uma energia muito ruim naqueles lugares. Então, para mim, é difícil, sabe? É uma coisa que vem de dentro de mim. Entendeu? Então, eu sinto, né? Eu sinto essa coisa. Então, eu me considero, assim, sensitivo, mas não para ficar vendo espíritos, essas coisas que eu abomino. Eu já cheguei a ver, como eu falei. Eu não lembro, né? Mas cheguei a ver, né? Provavelmente, se eu tivesse desenvolvido esse dom, mais eu conseguiria ver. Mas eu não faço questão e abomino ver. Agora, se Deus quiser que eu permita que eu expulse esses demônios das pessoas, que eu consiga mudar essa energia das pessoas, que Ele me use para essa missão. Tá ótimo. Mas é um dom que eu tenho. Não sei de onde veio, se é do Espírito Santo, de onde veio esse dom. Mas é um dom que eu tenho. Eu me sinto, sim, uma pessoa sensitiva. Eu chego perto da pessoa que está muito, me faz mal. Entendeu? Me faz mal. Então é assim, quer dizer, mas eu sinto essas coisas. Por isso eu evito. Você vê que eu não gosto de ver nem filme de terror, assim. Eu já vi alguns, né? Já vi o filme do Fred Krueger, já vi o filme Fred versus Jason, eu já vi o filme Navio Fantasma, se não me engano, que é um filme onde tem um monte de almas dentro do navio. Mas hoje em dia eu não quero nem ver esses filmes, filho. Não dá. Eu não vejo mais. Entendeu? Coisa de terror eu não vejo mais. Entendeu? E hoje em dia eu não sinto legal. Então, eu não gosto de ver coisas de hospital, nada, nem na televisão, coisas assim. Aí não dá, entendeu? Eu nem faço, devia ter sido trabalhado no hospital, atendente. A energia daqueles lugares me faz mal, entendeu? E eu sinto, entendeu? Hospitais, geralmente, é um lugar de muito sofrimento, pessoas que sofrem, pessoas que morrem. Aquele hospital em si, que estava na reportagem, foi um hospital
bem antigo, onde pessoas que tiveram, acho que foi aquela epidemia, né, pandemia, aquela doença, se era malária, se era aquela gripe asiática, aquela gripe que teve na década de 40, aquela época antiga, né, que teve aquele surto. Muitas pessoas ficavam isoladas naquele hospital, em quartos, e morriam lá isoladas. Então, lugares que ficavam até fechados, que ninguém tinha acesso, elas eram realmente bem isoladas. E que, com o passar do tempo, quando a pandemia cessou, né, que não tinha mais ninguém, aqueles lugares foram fechados, o hospital, colocaram, eh, lacraram aquele lugar, ninguém entrava naquele espaço mais. Então, é um lugar que estava tendo muita energia ruim. Imagina você presa num lugar por uma doença contagiosa, você ali isolado do mundo, presa ali dentro e morre ali. Na época não existia televisão, não existia nada, você presa num ambiente sozinha, sem uma televisão, sem nada para fazer ali. O que você ia fazer numa situação como essa? Que energias poderiam vir de você? Se fosse uma pessoa de Deus, que fosse estudiosa da Bíblia, poderia estar lendo a Bíblia, pelo menos, né, falando com Deus. Mas a maioria das pessoas não era desse jeito. Então a pessoa ficaria meio louca, ficaria meio descontrolada, né? Entendeu? Então é assim, né? Então a energia acaba ficando muito ruim, que nem, por exemplo, quando você joga um jogo, né? Eu vi um vídeo no YouTube que você joga o jogo Hogwarts Legacy, né? Esse jogo, quando você escolhe uma das casas do jogo, são 4 casas, né? Igual a do filme daquele bruxo Harry Potter, né? E que nesse jogo você tem 4 casas, que são as casas do filme, né? Grifinória, Sonserina, se não me engano, Lufa-Lufa e Corvinal, se não me engano, acho que é isso. Que eu vi lá, eu assisti o filme na época, né? Hoje em dia eu nem vejo mais esse filme, naquela época eu via, né, bastante. E quando você escolhe a última casa, acho que é a Lufa-Lufa ou é a Corvinal, você acaba indo para a prisão dos bruxos, que é chamada de Azkaban. Você vai falar com uma moça que está presa lá injustamente. E quando você chega na cela dela com uma outra bruxa mais poderosa, ela está totalmente transtornada. Inclusive, ela ataca essa bruxa que está com você. Totalmente descontrolada, por conta ela está presa naquele lugar, sozinha, sem acesso a nada, numa coisa solitária. A pessoa começa a ficar totalmente desorientada, totalmente descontrolada. É exatamente assim que essas pessoas que estavam naquele hospital, presas naquele lugar, deveriam se sentir. E isso traz uma energia muito ruim para a pessoa. E assim, a energia da pessoa acaba ficando no lugar. É por isso que muitas vezes a pessoa vai, pois você muda para uma casa, você comprou uma casa e mudou para uma casa. Só que você não sabia que o dono foi morto ali dentro. Ou que o dono morreu ali dentro de maneira muito difícil, teve um sofrimento ali, uma depressão, algo muito difícil ali dentro. E aquela casa começa a ter energias ruins. Se você não tem esse dom que eu tenho, você não vai perceber isso. Só que aquela energia ruim que você não percebe, ela começa a influenciar você a fazer as coisas erradas. Começa a influenciar você a usar o que não deve, alimentar vícios, a brigar com sua esposa, com sua esposa, com seu marido, começa a ter má relação com os filhos, começa a estruturar a família, por quê? Porque a energia daquela casa não está legal. Por isso, o que, que eu aconselho vocês a fazerem? Ao comprar uma casa nova, chame o pastor da sua igreja, né? E faça lá um culto nessa casa, pastor, pode chamar alguns irmãos da igreja, que você quiser, faz um culto rápido na sua casa, faz uma oração, faz uma purificação na sua casa, né? Para espantar essas energias ruins, né? E você possa entrar numa casa para mudar essa energia. Então, aquele hospital pode acabar com as energias? Pode, se tiver uma oração lá dentro muito forte e uma purificação daquele ambiente, aquele hospital deixa de ter aquela energia ruim que tinha, entendeu? Então é isso, queridos irmãos. Existe sim um dom da, da sensibilidade, sensitivo. Eu sou sensitivo, mas eu abominei e abomino até hoje qualquer sentimento, qualquer visão que eu possa ter, a não ser que venha da parte de Deus, que Deus queira que eu use isso aí como um ministério de alguma maneira. Agora, se não, eu não quero ver.
Porque eu sei que não são pessoas que morreram, são demônios, né? Porque Satanás é assim, ele vai fazer você ver pessoas que você conhecia. Vai ver o seu avô, vai ver seu bisavô, seu tio, seu madrinha, quem quer que seja, seu filho já morreu, você vai ver irmão, pai, mãe, entendeu? Eu imagino eu aqui, de repente aparece aqui eu tô num quarto aqui sozinho, gravando, um, um demônio transfigurado no meu avô. O que será que eu ia sentir, né? A minha mãe, por exemplo, viu. Minha mãe também tem algo também, né? Também deve ter herdado dela, porque ela chegou na Bahia, ela viu a, uma mulher que foi empregada da casa dela, que ela estava muito mal, as irmãs, ela morreu. E eles começaram a cantar uma música lá, não sei o quê, do sovaco fedorento, um monte de coisa se referindo a ela. De repente, ela apareceu para eles. Ela tinha morrido, ela apareceu para todos eles. Entendeu? Todos eles viram. Ela e os outros 4 irmãos estavam todos lá. Viram ela assim, de cara feia, com o braço cruzado. Foi ela que apareceu para eles? Não, foi um demônio que filmaram nela. Por quê? Porque eles chamaram, né? Então eles viram, tiveram essa experiência. Também tiveram uma outra experiência paranormal, que quando morreu uma tia dela, uma coisa desse tipo, uma bola de luz começou a rodar pela casa dela, lá dentro da casa. De como em como passa aquela bola de luz, vocês não sabiam o que era. Aí chegaram lá, bateram na porta de noite e falaram que a mulher tinha morrido. E aí no dia seguinte eles foram no velório. Aquela bola que estava correndo na casa deles estava bem em cima do caixão. Não. Isso aí o que, que é? São coisas paranormais, é difícil de explicar o que, que é. Mas é claro que não se tratava do espírito da mulher que estava rodando por ali. Né? Provavelmente a uma manifestação satânica também para fazer com que. Mas por que, que eles viam isso? Porque eles aceitavam, porque eles acreditavam nisso. Se eles abominassem isso, eles não veriam. Entendeu? Nós temos que abominar isso da nossa vida. Nós não vamos ver. Quem vê é quem acredita. Quem vê é quem não abomina. Quem mas tem gente que nunca que não segue o espiritismo e vê. Vê porque aceita ver. Se a partir da primeira vez que você vê, você abominar, você nunca mais vai ver. Você vê porque no fundo você acredita. No fundo você acredita no que você está vendo no espírito. Olha. Se você aceitar que é um demônio como eu aceito, não tem como eu olhar para aquele ser e falar que é uma pessoa que morreu. Que depois na novela Alma Gêmea, você vê lá a personagem, é, esqueci se é Estefânia, o nome da, da mulher lá, ela ficou internada no hospício durante muito tempo porque achava que ela estava louca porque ela ouvia vozes. E, e aí ela pegou e, e aí depois através de um médico que era do espiritismo, ele pegou e começou a falar, pôs na cabeça do marido dela que ela não era louca, que ela ouvia espíritos, que ela era médium, né? Então, o que acontece? Era espírito que ela estava vendo? Não, na realidade ela não estava louca e nem vendo espíritos. O que ela tinha era, estava sendo atormentada por demônios que estavam se transfigurando na forma física de pessoas. Que nem, por exemplo, um demônio que estava usando a voz da mãe dela para falar com ela. Muitas vezes guiando ela a fazer o que era certo. Só que ele estava interessado em que ela fizesse? Não. Ele estava interessado em que ela acreditasse no que ela estava ouvindo e que ela continuasse naquela situação. Entendeu? Então, ali, uma expulsão de demônios dela faria ela parar de ouvir aquilo. Na realidade, ela não precisava, né? Quando eles falavam fazer umas terapias com ela para que ela controle esses dons, na realidade, o que eles estão fazendo é simplesmente aflorar mais ainda os dons dela
e fazer com que ela acredite naquilo, entendeu? Pelo contrário, ela tem que abominar esses dons para que ela não tenha mais aquilo, porque aquilo não é de Deus, é do demônio. Espíritos não existem. A Bíblia é clara, nós estudamos sobre isso. Que quem morre vai para a sepultura de nada sabe. E só vai sair de lá quando for ressuscitado por Jesus Cristo. Nós sabemos, segundo a Bíblia, que quem morre jamais vê a luz do sol novamente antes de ser ressuscitado. Portanto, não há espíritos que estão andando por aqui. O espírito não sabe de nada. Tem gente que fala, essa pessoa que morreu está no céu cuidando da gente, né? Não, ela não está. Ela está na sepultura morta, né? Esperando Jesus retornar para ressuscitá-la, seja na primeira ressurreição ou na segunda. Se for na primeira, vai ser para recompensa, se for para receber o galardão. Agora, se for para a segunda ressurreição, para receber a sentença e a punição pela sua decisão. E assim é. Então é isso, queridos irmãos. Existe, então, o dom da sensibilidade, ser sensitivo? Sim, existe. Eu sou. Mas existe, mas a maneira como você enxerga isso é que faz a diferença na sua vida. Eu enxergo como algo que me faz ficar longe da energia ruim. Mas também eu posso utilizar esse dom para tentar expulsar essa energia ruim que está ali. Entendeu? Mas eu já senti várias vezes essa energia ruim em vários lugares. Então, gente, é uma coisa que eu não sei explicar. Eu começo a sentir mal, um desespero para sair daquele lugar, né? Mas conforme eu estou evoluindo, eu venho sentindo a necessidade não só de sair daquele lugar agora, mas se eu sentir de novo essa situação, eu vou fazer uma oração para tentar expurgar essa energia ruim daquele lugar. Não sei se a minha oração vai ter poder suficiente. Às vezes precisa de alguém com mais tempo de estudo, mais fé, mais mais evolução do que eu para conseguir isso. Mas eu vou fazer uma oração e depois eu saio do lugar, né? Eu acho que a gente. Então, esse é um dom que eu tenho. E olha que eu nunca frequentei terreiro, essas coisas. Falar que eu nunca fui, eu já fui no centro espírita fazer cirurgia espiritual. Isso eu fui. Aí meu pai foi, eu fui também. Eu cheguei a fazer umas 2 vezes. Meu pai fez também algumas. Minha mãe fez. Mas hoje eu não iria lá de jeito nenhum, porque eu sei o que é aquilo, né? Eu não tive nenhuma cura de nada, meu pai sim teve, mas foi uma dele já voltou 2 vezes, né? E voltou agora, né? A segunda vez foi agora, entendeu? Então é algo que não é definitivo, né? E aí tem gente que fala, mas nem Jesus curava definitivo, nada que curava. Não existe uma pessoa que Jesus curou que foi temporária a cura, não. O que depende é a maneira como a pessoa vai ver a vida. Se ela continuar com os mesmos erros, ela vai acabar por como é que fala? Se ela continuar com os mesmos erros, ela vai acabar por ter novamente doença ou outra, que nem uma pessoa. Jesus foi lá, curou, Jesus veio e cura uma pessoa que está com câncer de pulmão porque fuma. Jesus curou ela e falou para ela, não fume mais, deixou ela limpa daquele doença, ela ficou curada do câncer. Aí ela pega e faz o quê? Continua fumando. Dali a pouco o câncer vem de novo. Ele voltou, porque Jesus curou temporário? Não. Ele apareceu de novo, um novo tumor, não é que ele estava voltando, apareceu um novo tumor, porque ela continuou a fumar. É a consequência. A mesma coisa acontece com as curas de Jesus. Ele curou o cego, ele curou paralíticos, ele curou de lepra. Essas doenças voltaram? Não. Mas se as pessoas continuarem a pecar, outras doenças viriam. Entendeu? Outras coisas aconteceriam. Se você continuasse a errar, a alimentação que come, tudo isso traz ou não uma doença de volta. Então as curas de Jesus são definitivas. Agora, o que não é definitivo é se o ser humano continuar fazendo as coisas erradas. Tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Vamos ver. Se alguém que estiver me ouvindo tiver essa situação que nem eu, de ter sensibilidade a certas coisas, aceite o seu dom, não como para você ficar vendo coisa ruim, ficar indo nesses lugares em reportagem com essas pessoas, mas para utilizá-lo para tentar expulsar essas energias ruins desses lugares. E tentar trazer, às vezes, conforto para aquela pessoa que está no meio dessa energia. Ela está sofrendo aquela energia. Às vezes, uma oração sua elimina a energia daquele lugar.
Põe a Deus naquele lugar, traga luz para aquele lugar, porque ele está mergulhado em trevas. É isso que eu acredito com o meu dom de espiritismo. Espiritismo não, de espiritismo não, desculpe. De, de sensitivismo, né, de sensitivo. Tá? Espiritismo não, que é o bom espiritismo, não. Não tem nada a ver, repito, com espíritos, nem com, com nada. Tem a ver com você sentir uma energia negativa, por demônios que estejam ali, ou por demônios que estejam com cada pessoa. É a energia negativa que está levando aquela pessoa para o mal. É isso que eu sinto. Não é de espíritos perto dela, não é essas coisas. Não é nenhum espírito que já morreu atormentando, nada disso. Tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Use os seus dons, seja de sensibilidade, seja de dom de línguas, seja de missionário, seja de pregador, seja de comunicador, seja como um pastor, seja como um orientador de estudos, como um professor. Use seus talentos que Deus lhe deu para levar a mensagem de Deus. Se Deus te propiciou nascer rico, nascer com uma boa quantia de dinheiro na sua vida, utilize dessa sua fortuna também como um dom para ajudar. Porque eu não posso ajudar com dinheiro, mas tem gente que nasceu com dinheiro que pode. Então, se Deus te deu essa coisa, é para que você usasse de alguma maneira no trabalho missionário. Unidos podemos tudo. Unidos somos muito mais fortes. Como eu já falei em outras meditações, um ovo que você pisa em cima, ele quebra. Agora, se você pisar em cima de 10 ovos ao mesmo tempo, 6 ovos ao mesmo tempo, possivelmente eles não vão quebrar. 12 ovos, talvez, eles não vão quebrar. Por quê? Porque unidos fazem a força. Tá bom? Então é isso, queridos irmãos. Vamos para a oração de encerramento. Senhor Deus amado, obrigado por mais essa meditação. Que o Senhor abençoe os nossos dons e que possa usá-los em favor do seu trabalho missionário. Que aqueles que nasceram com nossos irmãos que nasceram com dinheiro, que têm uma boa condição financeira, que eles possam pôr parte desse dinheiro para ajudar no trabalho missionário, para ajudar a levar cada vez mais essa mensagem às pessoas. Que utilizamos os nossos dons sempre para o bem e não para o mal. Que não utilizemos nossos dons de sensibilidade para levar pessoas a acreditar em espiritismo e muito de besteira. Que usemos o que tem o dom da sensibilidade para o bem, para exorcizar aquele lugar, eliminar aquela energia ruim, trazer uma paz às vezes para aquela pessoa que está passando por esse momento. Ajude-nos, Senhor, a usar os nossos dons da maneira correta. Cada um de nós tem um dom diferente. Que nós possamos usá-los rumo ao trabalho missionário. Abra nossa mente para que nós absorvemos tudo que aprendemos hoje e podemos pôr em prática em nossas vidas. Que assim seja, Senhor. Nos dê um excelente fim de dia e aqueles que estão trabalhando que possam voltar em casa em segurança. Que assim seja. Amém. Obrigado, queridos irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, esteja com todos nós. Que assim seja. Amém. A paz do Senhor a todos.